Questão boa para fazer revisão aqui de propriedade para investimento. Ela tem a primeira aqui, a assertiva, ela diz: propriedade para investimento tem que ser inicialmente mensurada pelo custo. O custo de transação tem que ser incluído na mensuração inicial. É verdade, né? Então, propriedade para investimento, inicialmente a gente vai mensurar pelo custo. Ó, pessoal, eu peguei aqui no meu resuminho aqui do concurseiro fora da caixa. A gente tem, então, inicialmente aqui pelo custo e depois a gente pode optar, pode ser tanto o valor justo ou então método de custo. Aí se a gente optar aqui pelo valor justo, a gente não vai depreciar, mas se a gente optar pelo método de custo, a gente vai depreciar. Então, novamente, a gente está falando de propriedade para investimento, PIV. A gente está falando de uma propriedade para investimento, normalmente, inicialmente a gente vai fazer pelo método de custo. Depois, a gente vai optar entre o justo e o custo. Se a gente optar pelo custo, a gente vai depreciar. Se a gente optar pelo valor justo, não vai depreciar. Aí, bora já pegar também essa parte aqui, quando a gente está transferindo um imobilizado para PIV. Transferindo um imobilizado para PIV. O que acontece quando a gente está transferindo um imobilizado para PIV? Se o valor justo, ele for inferior ao valor do imobilizado, a gente vai colocar uma perda no resultado. Se esse valor justo for superior, aí a gente vai contabilizar um excedente em ajuste de avaliação patrimonial. Beleza, agora vamos julgar a alternativa 2. Propriedade para investimento, mensurada a valor justo. As alterações do valor justo vão ser reconhecidas no resultado do período, se for perda e se for ganho no patrimônio líquido. E aí, pessoal, tá certo? A gente acabou de ver que quando era positivo, ia para o ajuste de avaliação patrimonial. Mas é esse o caso aqui? Não é esse o caso aqui. Aqui ele não está falando de transferência. Isso aqui, ó, que vai ser resultado positivo, só se a gente estiver falando de um imobilizado que está virando PIV. Daí, nesse caso de imobilizado que está virando PIV, a variação positiva do valor justo, o valor justo variou positivamente, daí a gente vai colocar assim em ajuste de avaliação patrimonial. Mas a gente está falando de um caso específico de imobilizado indo para PIV. E o caso da nossa questão é só o caso que já está avaliado a valor justo, aí aumentou esse valor justo. O que acontece com essa variação? Bom, de acordo com o CPC 28, quando a gente tem variação a valor justo simplesmente numa propriedade para investimento, sendo ela positiva ou negativa, elas vão para o resultado. Então vai ser receita ou despesa. Quando a gente já está falando de uma PIV. Agora, se a gente está transformando imobilizado em PIV, se a gente tiver uma variação positiva, ela vai para ajuste de avaliação patrimonial. Se for negativa, ela vai para o resultado também. Então, a gente tem que pensar aqui que esse ajuste de avaliação patrimonial é como se fosse um caso de exceção. Não é sempre que a gente vai usar esse ajuste de avaliação patrimonial aqui em algo positivo, quando estiver falando de propriedade de investimento. Vai ser só o caso específico de imobilizado se transformando em PIV e for um caso de positivo. A gente está falando, então, uma variação de ajuste, uma variação de valor justo que vai se transformar em ajuste de avaliação patrimonial. E aí esse ajuste, né, vai lá para o PL. Esse aqui vai para o PL. Então, essa aqui tá errada. A gente não pode dizer que qualquer variação de valor justo aqui em propriedade para investimento vai virar ajuste de avaliação patrimonial. Isso é só no caso específico de imobilizado para PIV. E aí, então, a gente pode também, para fixar bem, pensar que a regra é que vai para o resultado. Vai para o resultado. Então, se for positivo, vai ser receita. Se for negativo, vai ser despesa. Aí, excepcionalmente, se for um positivo falando de imobilizado para PIV, daí a gente vai colocar em ajuste de avaliação patrimonial. Assim, ainda tem o caso, se a gente tiver uma reserva de reavaliação, quando a gente estiver falando desse imobilizado indo para PIV, nesse caso também, se a gente está falando que a gente tinha uma reserva de reavaliação, a gente vai primeiro abater essa reserva de reavaliação. Aqui no caso de ser um resultado negativo. Para fixar bem, vamos ver como que o Pedro colocou aqui no comentário aqui do TEC. Bom, então se a gente tem aqui uma situação da questão que é ganho e perda proveniente de variação valor justo, reconhecido um resultado. Então, sempre vai ser reconhecido um resultado, seja receita ou despesa. Esse é o caso da questão, é o caso geral. Agora, o caso específico de um imobilizado, indo para a propriedade para investimento pelo valor justo, se a gente tem um valor justo menor que o valor contábil, isso vai para perda no resultado. Se esse valor justo for menor que o valor contábil, mas a gente tem essa reserva de reavaliação, a gente vai diminuir da reserva. Agora, se o valor justo for superior, aí sim ele vai para ajuste de avaliação patrimonial lá no PL. Caso específico, então, imobilizado indo para PIV.
E por fim, está certo dizer aqui que o valor justo da propriedade para o investimento, mesmo escolhendo o método de custo para fins de mensuração, ela vai usar o método valor justo para avaliar, mesmo escolhendo o custo, uma vez que precisa divulgar essa informação para essa propriedade. Então, quer dizer, ainda que ela escolha o método de custo, lembra lá que a gente viu no resumo que ela poderia escolher? Então, ainda que ela escolha esse método de custo, ela também vai ter que usar o valor justo, porque ela precisa divulgar essa informação.